elas não precisam de se ver todo dia, né? É verdade. Leandro, um abraço pra você. Foi a satisfação ouvir sua voz. Deixa eu trazer a Fernandinha para falar mais do Fortaleza. Diga, Fernanda. Olha, Breno, a gente falou um pouco sobre o retorno do Moisés e, pelo menos pelas publicações do Fortaleza, isso está mais próximo. Ontem, mostrando ali a reapresentação do clube, que as atividades estavam acontecendo, saiu uma foto do Moisés treinando com bola. E a gente fica nessa expectativa desse retorno, diante também do que Palermo falou no último final de semana, após a coletiva de imprensa contra o Juventude. E aí, pensando em Moisés e pensando nos próximos confrontos, o Fortaleza tem 5 jogos pela frente que são bem complicados. O primeiro contra o Vasco, aqui na Arena Castelão, que a vitória é só o que importa para o tricolor de aço, tudo tendo em vista que os próximos 2 jogos na sequência são bem complicados. Cruzeiro, lá fora de casa, jogando no Mineirão, e o Flamengo aqui na Arena Castelão. Flamengo que a gente sabe que hoje luta ali pela liderança junto do Palmeiras. Em seguida, jogando fora de casa, tem o Santos e depois vem jogar contra o Ceará aqui na Arena Castelão, mas como visitante. Então são desafios para o tricolor de aço enfrentar e principalmente diante de adversários que são confrontos diretos, como o caso do Santos, e também de adversários que estão no início da tabela da Série A do Brasileirão, André. Breno. André, beleza, Martinha, obrigado. Olha, eu vou olhando aqui para essa sequência de jogos do Fortaleza, o Wilton, o jogo do Vasco não é importante, não, é importantíssimo. Porque contra Cruzeiro e Flamengo, vamos ser sinceros, o que o Fortaleza conseguir é lucro, mas a perspectiva não é boa. São 2 times que brigam por título. O Cruzeiro fora e o Flamengo em casa. Aí depois ele pega um confronto diretaço contra o Santos e depois é Clássico Rei, que a gente sabe que Clássico Rei é sempre um jogo diferente. Ou seja, não dá para não vencer o Vasco em termos de pretensão de escapar. Porque depois do Vasco ele tem 2 jogos onde, repito, na minha opinião, o que vier é lucro. E aí depois você vai pegar confronto direto e clássico. É um jogo contra o Vasco pesadíssimo, por isso colocou o ingresso a R$10, por isso quer que o torcedor vá e compareça, porque, meu amigo, diante dessa sequência aí, não tem outro resultado, não. Tem que bater o Vasco da Gama em casa, W. Todo jogo para o Fortaleza, a história vai ser essa. Se ele passar pelo time do Vasco, aí lá vem. Eita, que passou pelo Vasco, mas agora contra o Cruzeiro, ou agora ou nunca mais. É um negócio... A questão, eu faço como esse torcedor mas aí, a questão não, WB, talvez eu não tenha me feito entender. Não, tá mas tudo porque bem. Digamos que o Fortaleza acabe perdendo pro Vasco. Amigo, contra Cruzeiro e Flamengo é muito difícil que ele pontue também. Difícil, então, assim, claro. Você já imaginou você passar 3 rodadas sem pontuar? Contra o Vasco ele tem que vencer, não tem conversa. O Vasco saiu daquela lona que ele tava. O Vasco da Gama hoje é o tem 4º conseguido. melhor time do retorno. Com o Fernando Diniz, depois de alguns resultados decepcionantes, horrorosos, Tinha né? uma goleada no Santos e ninguém entendeu até hoje. Ninguém entender. Depois começou a juntar alguns resultados bons. Adversário difícil, pode ter certeza. Não tem nada fácil para o Fortaleza. Agora é que o time tricolor vai ter pela frente a verdadeira realidade. Agora ou nunca. Aliás, tem uma história até chata, porque diz respeito à traição. Não gosto muito de falar dessas coisas. Homem. Mas tinha um dono de um bar que a mulher era bonita. Tá em alto esse tema aí, viu, Davi? Não, mas isso aqui foi verdade. Isso aqui foi verdade. Não, E ele tinha uma mulher bonita. Só que um velho amor da mulher dele, que era um militar, quando aparecia na cidade, ia lá carregar a mulher dele, ficava fazendo todo tipo de embalo. Mas isso era verdade. Embalos de sábado da E noite. ele não tinha moral. Acho que eram outros embalos. Não tinha moral para impedir aquilo. Sim. Negócio chato, sério. Lembrei Principalmente porque ele era mais velho, ele era sujeito velho, a mulher era mais nova, bonita. E esse cara era um militar, tenente da polícia. E o cara não respeitava de maneira nenhuma. Quando chegava na cidade, pintava lá, bora, pegava a mulher do homem e levava. Pai, nessa E facilidade. ela queria ir também. Ora! E ela queria ir. Um negócio assim, uma traição, um negócio chato. Chifre na verdadeira acepção da palavra. Aí esse cara, um dia, conversando, e eu ouvi isso, ele disse, não, aí os caras começavam a puxar, mas rapaz, negócio chato aí, né? A mulher disse, pois é, mas negócio assim que a gente né, não quer fazer besteira, não dá jeito, aí os caras olham o boi, tudo e tudo, aí ele conversa, mas eu já decidi, quero mais não, quero mais ela de jeito nenhum, fazer o que tem fazendo comigo,
Não quero de jeito nenhum. Vou comprar um guarda-roupa novo, uma cama que ela tá pedindo. Diz que tá tudo esculhambado. Vou comprar, agora não quero mais negócio com ela, não. Vou dar uma televisão nova a ela. Vou dar agora negócio com ela, eu não quero mais, não. Aí meu diabo. Ali, se quisesse. É como o torcedor do Fortaleza. Esculhambou pelo diabo. Disse, mas eu vou lá. Eu lembrei de uma que é piada, claro, né? O cara disse que tinha um cidadão na cidade lá que era conhecido porque a mulher traía muito ele, né? Já era conhecido e tal. E ele mesmo sabia da história. Aí uma vez eu tava conversando com um amigo dele e o cara perguntou assim: rapaz, a sua mulher é boa de cama? Ele disse: rapaz, uns diz que é, outros diz que não é. Rapaz, Alexandre Mota. você sai de problema. É aquele áudio sai de problema, gordinho, tu sai de problema. Ei, Alexandre Mota. Rapaz, o jogo contra o Vasco, olhando essa sequência aqui. Tem, né? Não tem? É verdade. Vamos pro intervalo, né? Não, mas rapidinho, olhando essa sequência aqui, o jogo do Vasco, meu patrão. O negócio tem conversa não, viu? Não tem, como diria um amigo meu, não tem empatemo não, viu? Não tem isso não, mas essa dinâmica aí, ela vai ser até o fim do campeonato, sem sombra de dúvidas. Os adversários são difíceis, o campeonato é difícil, o cenário que o Fortaleza colocou é mais difícil ainda. Eu lembro bem do discurso antes do jogo do São Paulo. Antes do São Paulo era, rapaz, se não ganhar desse São Paulo, acabou. Se não ganhar do São Paulo, morreu. É o fim. E aí não ganhou. E depois ganhou e agora volta novamente essa dinâmica. A preocupação que o Breno está externando aqui é porque, de fato, né? Você, quando traça o panorama do campeonato, pelo menos eu acho, sendo muito honesto e justo, você não projeta que vai tirar pontos do Cruzeiro e do Flamengo. Ninguém projeta isso. Mas, ao mesmo tempo, você olha para alguns exemplos. O Ceará venceu o Cruzeiro jogando no Mineirão. O Sport empatou com o Cruzeiro lá também. Significa que é fácil? Não, é dificílimo. Mas alguns times fizeram isso. Cabe ao Fortaleza tentar se agarrar a isso. Ele precisa pontuar, independente do adversário. Não traçar pontos contra esses times é uma verdade. Mas ao perder pontos contra outros times que não se assumia e não se admitia perder, ele se obriga também a ganhar alguma coisa. Então cabe a ele tentar pontuar. A missão do Fortaleza é essa. Vencer o Vasco é uma obrigação na luta pela permanência. E depois disso, se ele vence o Vasco, Breno, veja bem. Próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Vasco e o Santos enfrenta o Corinthians. Se ele enfrenta o Vasco e vence e o Santos perde, ele fica a 1 ponto de sair do Z4. Só que aí ele tem Cruzeiro e Flamengo. Só que ele tem o Cruzeiro e o Flamengo. E aí você não pode também deixar que essa pontuação se dilate novamente. Exato. Você vai precisar fazer um jogo de empate, um jogo de tentar pontuar. Algum jogo em que você tem alguma solidez defensiva, que é difícil exigir isso do Fortaleza. É a segunda pior defesa do campeonato, mas será exigido isso do Fortaleza. Então, para você pensar à frente, primeiro é, de fato, conceder o primeiro passo. E o primeiro passo, para a gente falar do que fazer contra Cruzeiro e Flamengo, é vencer o Vasco da Gama. E diferente do que diz Dorival Dantas, primeiro passo não é muito fácil muitas vezes, viu? Vou pro intervalo e volto já com Jogar a Segundo Tempo. Jogada. A Opção Distribuidora traz diretamente do Alentejo o icônico vinho EA Cartucha Tinto. Ligue 3261-3030 ou acesse @Opção Distri e faça seu pedido. Aprecie com moderação. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar.